Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa aí uma parte nova da física, né? Então, nas últimas aulas a gente terminou a termologia e hoje a gente começa a ótica geométrica, tá? Então, a ótica é mais um campo da física, né? E quando a gente começou a estudar a física, eu falei para vocês que a gente separava assim em vários campos diferentes a física, né? Em relação aos tipos de fenômeno que a física pode estudar, né? E principalmente ao tipo de energia que está associada a esses fenômenos, né? Então, quando a energia associada ao fenômeno ela está na forma de movimento, por exemplo, né? A gente está dentro do campo da mecânica. Quando a energia está na forma térmica, na forma de calor, a gente está na termologia, né? Porque a gente acabou de estudar aí. E quando a energia aparece na forma luminosa, né? É mais um jeito dela aparecer, então a gente está dentro da ótica. Tá? Então os nossos fenômenos que vão ser estudados daqui para frente, aí nas próximas aulas, vão ser fenômenos ópticos, fenômenos relacionados com a energia na forma luminosa. Tá? E por causa disso, né, é que nós vamos começar esse estudo de ótica falando um pouquinho sobre a luz. Então essa primeira aula a gente fala um pouco sobre a luz, vou dar algumas definições também importantes dentro da ótica, porque a primeira aula a gente sempre precisa conversar um pouco mais, né? Eu deixo algumas definições e nas próximas aulas a gente começa, então, nosso trabalho normal. Vamos lá, então. O primeiro slide que eu separei aqui é uma questão bastante antiga, né? O que é a luz? Então, como é que eu explico a luz, né? O que é? O que é a luz? A gente sabe que a luz, gente, é tudo que a gente pode enxergar. Isso é uma forma da gente pensar na luz, né? A luz é o motivo da gente conseguir perceber as coisas ao nosso redor, né? A partir dos nossos olhos. Lógico que a gente consegue perceber a partir do ouvido, a partir do tato, né? De todos os nossos sentidos aí. Mas o nosso olho, ele é capaz de captar apenas a luz. Então, tudo que está em volta da gente, uma pessoa, uma parede, a gente não consegue ver nada, a gente só consegue ver luz. Isso é uma afirmação que eu deixo para vocês para a gente começar o nosso estudo de ótica, tá bom? Tudo que a gente consegue ver é luz. Na antiguidade, né, lá na Grécia Antiga, alguns filósofos tentavam explicar como é que a gente enxergava, né? Eles imaginavam que as coisas eram feitas de partículas e essas partículas elas saíam dos objetos e chegavam até o nosso olho. E a gente via os objetos mesmo. Então, se eu via uma parede, é porque partículas da parede saíam dela e chegavam no nosso olho. Hoje em dia a gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? A gente sabe que os objetos eles não mandam partículas próprias dele. O que eles fazem é produzir luz ou refletir luz, né? Alguns objetos conseguem produzir luz e outros objetos conseguem refletir a luz. Mas de qualquer forma, a única coisa que pode chegar no nosso olho e sensibilizar, né, as células do fundo do olho, que é assim que funciona o mecanismo da visão, a gente vai ver depois em aulas específicas aí dentro da ótica, né, o funcionamento da nossa visão, mas a única coisa que consegue fazer isso, então, sensibilizar, né, as células visuais que a gente tem, é a luz, né, independente de como a gente pense nela. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre duas formas diferentes de pensar a luz, tá? Então, eu estou colocando dois personagens aqui que são muito importantes nessa área, né? Um deles aqui, o Newton, muito importante em diversas áreas, né? Principalmente na mecânica, né? Considerado o pai da mecânica, né? Desenhado até uma maçãzinha aqui junto com ele para lembrar da gravidade, né? Da gravitação. Mas ele tem muitos trabalhos importantes e dentro da ótica ele contribuiu também com o estudo da luz, fez diversos experimentos lá, né? E sobre decomposição da luz, várias coisas importantes aí. Né? Escreveu um livro chamado Ótica, onde ele coloca todos os trabalhos dele. E o Newton, então, na época dele, né? Segunda metade do século XVII, ele deixa esses trabalhos e uma coisa importante é que ele pensa, para poder definir, né, os trabalhos dele de luz, ele pensa na luz como feita de partículas. Tá? Essa teoria, né, chamada teoria corpuscular da luz. Teoria
que diz que a luz deve ser feita de pequenos corpúsculos, de pequenas partículas. E ele consegue explicar muita coisa com isso, por exemplo, a reflexão da luz, né? Então, estou colocando aqui ó, um quadrinho do Newton, né? 1704 e tal. Na verdade, ele é de 1642, esse 1704 eu não sei o que é não, tá? Nasceu em 1642, janeiro de 43 e morreu em 1727. Não sei o que é, mas olha, importante aqui é isso aqui, olha. Ele explica várias coisas, né, com essa ideia de teoria corpuscular, a propagação retiniana da luz, a independência dos raios luminosos, a reflexão. Então tem várias coisas que a gente vai conversar durante as próximas aulas que foram muito bem entendidas, né, nos trabalhos do Newton, usando essa ideia de que a luz é feita de partículas, teoria corpuscular, né? E como o Newton era um cara muito importante, talvez não, né? Com certeza na época dele ali foi o cara mais importante, né? Então, lógico que tudo que ele colocou, que ele estudou, né? Os trabalhos dele, né? Ficaram como uma verdade absoluta na época, né? Muito difícil de ser contestada. Mas na mesma época, um outro cara, então esse cara aqui, o Christian Huygens, ele fez também diversos trabalhos, aí, né, experimentos com a luz, e conseguiu explicar outros fenômenos, por exemplo, a refração da luz, a difração, a capacidade da luz contornar objetos, a interferência luminosa, né, também é bem interessante, aí a gente vai conversar em algumas aulas. Só que esses fenômenos aqui, que ele percebeu para a luz, são chamados fenômenos ondulatórios, quer dizer, são fenômenos que outros tipos de onda, né, também têm. A gente costuma dizer que são características de onda. Então, para o Huygens, a luz era uma onda, né? E aí a gente tem um problema, porque ondas e partículas são coisas muito diferentes na física, né? Então, tem muita diferença de uma coisa para outra, né? É estranho a gente pensar que uma mesma coisa, a luz, né, poderia ser pensada como onda para a explicação de alguns fenômenos e como partícula para outros, né? E nessa época, então, ficou meio conturbada a coisa, né? O Huygens perdeu um pouquinho de espaço no começo por causa da importância, né, do Newton no cenário científico da época. Só que depois, né, um pouco mais adiante, final do século XIX, o eletromagnetismo, que é uma ciência, uma das ciências aí, né, mais novas, né, o eletromagnetismo começou a ganhar corpo, né, a teoria do eletromagnetismo foi começou a ser estudada, e aí eles começaram, por exemplo, Maxwell escreveu, né, as equações das ondas eletromagnéticas e tal, e aí começou a aparecer algumas evidências, né, de que a luz deveria mesmo ser uma onda. Por exemplo, a velocidade de uma onda eletromagnética calculada pelas equações, né, de Maxwell, eles chegavam a resultados muito, mas muito semelhantes à velocidade que se falava já na época, né, a partir de experimentações ali, da luz, né? E isso não podia ser uma coincidência, porque era uma velocidade bastante diferente das outras coisas, né? Uma velocidade muito grande, absurda aí, e é estranho, não poderia ser coincidência, né? A luz ter a mesma velocidade de todas as outras ondas eletromagnéticas, né? Então isso é uma das coisas, né, que se percebe no final do século XIX, e aí, para os cientistas, né, isso já era uma forma, né, de dizer que a onda realmente, que a luz realmente era uma onda e não partícula, né? Então ali naquela época as pessoas começam pareciam que tinham resolvido o problema, né? Falar, não, então a luz realmente é uma onda, não é uma partícula como o Newton achava, né? Só que daí, passados alguns anos, comecinho do século XX, né, tinha um fenômeno que ainda estava com alguns problemas aí para ser explicado ainda, né? E no comecinho do século XX, um cientista muito importante, né, acho que em 1905, publica um trabalho, né,
explicando esse efeito fotoelétrico aqui. Né? O que é o efeito fotoelétrico? É o efeito, é o que acontece quando se emite luz, tá vendo? Uma lanterna aqui emitindo luz sobre uma placa metálica, né? Eles percebiam que era possível, né, emitir luz numa placa metálica e arrancar partículas dessa placa metálica. Né? Os elétrons estão escapando aqui. Ó, né? Esse efeito fotoelétrico já era conhecido na época, mas o Einstein colocou uma explicação muito interessante aí para esse efeito, né, que rendeu a ele, inclusive, um prêmio Nobel. Aí, né, o único que ele recebeu. Isso é até interessante, porque o Einstein fez trabalhos muito importantes, né, que revolucionaram a física. Aí, a física depois do Einstein é outra coisa, né, totalmente aí. Mas esse trabalho aqui foi o que rendeu o Nobel para ele. Né? Então, rendeu mais do que a própria relatividade. Né? Mas aqui, esse efeito fotoelétrico, como é que ele explicava? Então, para poder explicar esse efeito, ele vai voltar lá nas ideias do Newton. Ele fala assim, a luz deve ser feita de partículas mesmo. E volta na teoria corpuscular. E aí ele afirma o seguinte, que essas partículas de luz é que quando chegavam aqui na superfície, né, arrancavam essas partículas aqui. Né? Então elas chegavam aqui e arrancavam. Então, quando acontece, né, esse trabalho do Einstein, essa publicação e tal, aí volta toda aquela ideia, fala, pô, a gente achava que estava tudo resolvido, né, que a luz era uma onda, e agora a gente tem de novo aí, né, que a luz é feita de partícula. E aí, gente, depois começa a física moderna, né, a partir dos primeiros trabalhos do Einstein, de Planck e outros cientistas do começo do século XX, e começa a se estudar a física das pequenas coisas, né, das partículas, das coisas menores, né, que deu origem à física quântica. E aí começam a aparecer situações, né, de partículas que se comportam como ondas e tal. Mas isso aqui não é isso que importa agora, né? Eu falei sobre essa introdução, então, da luz, né, para a gente perceber, então, que no final das contas, né, se alguém me perguntar agora, mas então o que é a luz? Ela é uma partícula ou ela é uma onda? Né? Então hoje a gente tem um efeito dual para a luz. A luz, a gente diz que ela segue um efeito onda-partícula. Em alguns momentos ela vai se comportar como onda, e em outros momentos ela vai se comportar como partícula. E a gente pode usar, então, essas duas ideias, mesmo que muito diferentes aí de onda e de partícula, para explicar a luz. Tudo bem? O nosso estudo, né, então eu vou até entrar aqui no próximo slide, o nosso estudo de ótica, chamada ótica geométrica, ela não se importa com essa natureza da luz. Tá? Os fenômenos que nós vamos estudar, ó, ótica geométrica, ela estuda os fenômenos ópticos em que apresentam interesse às trajetórias seguidas pela luz. Então nós vamos fazer um estudo mais descritivo da ótica, né, dos fenômenos luminosos mais descritivos. Tá? Enquanto que a gente tem uma outra área da física, né, a ótica física, uma outra área da ótica, né, a ótica física, que estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Quer dizer, a ótica física ela já é mais... a gente já vai precisar se preocupar mais com a natureza da luz, né, do que é feita a luz. Então, mas a gente não faz esse estudo no ensino médio, a gente vai trabalhar a ótica geométrica, que é muito mais simples, vocês vão perceber que ela envolve uma matemática bastante simples e um pouquinho de geometria, né? A gente vai ver um pouquinho de geometria, de semelhança de triângulos. Então, são conceitos que a gente já entende muito bem, então é bem fácil de entender. E também explica muita coisa. Então, a ótica geométrica vai explicar para a gente muita coisa que está ao nosso redor, né? Então, é bem interessante. Bom, então, as divisões da ótica, a ótica física e a ótica geométrica, e a gente estuda no ensino médio a ótica geométrica. Bom, deixa eu ver aqui. Então, a partir daqui, eu separei alguns princípios para vocês, as primeiras coisinhas que aparecem nos livros, né, sobre a ótica. E aqui, ó, eu estou definindo, classificando, né, as fontes de luz. Então,
um objeto, gente, ele pode ser classificado de duas formas conforme ele emite ou ele só reflete luz, né? Então, estou colocando aqui, ó, quanto à emissão. Não, quanto à emissão não. Fonte primária, fonte secundária. Ele está colocando assim, quanto à emissão, né? Então, assim, ó, alguns objetos, né? Por exemplo, uma estrela, né? O próprio Sol, né? A nossa estrela mais próxima, ou todas as outras estrelas que a gente olha, vê no céu, né? A chama de uma vela, uma lanterna, né? Uma lâmpada, são coisas, né? Que produzem a sua própria luz e emitem, né? Então essas fontes de luz são chamadas fontes primárias. Então a gente chama de fonte primária ou de objeto luminoso, tá vendo? Aquele objeto que produz a luz que ele emite. Quem produz a luz que emite é objeto luminoso ou fonte primária. Bem? Agora existem alguns não, né? Quase todos os outros, quase todos os objetos que a gente tem contato, né? Então, tirando aí essas fontes primárias, que são poucas, né? A gente tem todos os outros objetos que a gente consegue ver, a gente vê porque conseguem refletir luz, né? Então, tudo que consegue refletir a luz, não produz a luz, mas consegue refletir, a gente chama de fonte secundária. A Lua, né? Olha aqui, ó, a nossa Lua é uma fonte secundária, né? É um objeto iluminado. Se não tiver a luz do Sol, a gente não vai conseguir ver a Lua, né? Qualquer coisa, então, uma parede, uma pessoa, né? Tudo que não produz a própria luz é chamado em física aí de objeto iluminado, porque ele consegue ser visto porque ele reflete luz, né? Então, do que a gente tinha conversado lá agora de pouco, né? Que a gente só consegue ver luz, então essa luz tem que chegar no meu olho de alguma forma, né? Ou ela chega de um objeto que está produzindo a luz, né? Ou ela chega de um objeto que está refletindo a luz, né? Então essa é uma classificação bastante importante aí. Uma outra classificação aqui, interessante, né? É quanto ao tamanho. Alguns pontos luminosos, né? A gente vai chamar de objetos pontiformes, né? Quando o tamanho dele for desprezível em relação ao observador e tal. Então, uma estrela, por exemplo, no céu, né? Então, parece só um pontinho de luz, né? São objetos aí pontiformes. E alguns objetos são considerados fonte extensa de luz, né? Então, aqui ele está citando o nosso Sol, mas isso aí depende também da distância, né? Dependendo da distância que a gente tem, a gente pode pensar como ponto ou fonte extensa. Então, o mesmo objeto, então, por exemplo, uma lâmpada, né? Ela pode ser considerada fonte extensa se ela estiver iluminando um objeto pequeno, próximo, né? E ela pode ser considerada como uma fonte pontual, né, de luz se ela estiver muito distante do objeto que ela vai iluminar, por exemplo. Então, isso aqui é bastante relativo, né? Essa ideia de fonte luminosa e pontual ou extensa. Bem, então, algumas definições aí para a gente começar, né? Aqui é bem importante, então, essa definição, vai aparecer muito aí esses termos, né? Então, aqui a gente tem três situações diferentes aqui, olha, tá vendo? Então, nessa primeira aqui, o cara está colocando um vidro na frente da cara dele aqui, tá vendo? E a gente pode ver muito bem, com definição aqui, a pessoa que está atrás do vidro, né? Essa menina aqui, ela colocou um papel, vamos imaginar que seja um papel vegetal, por exemplo, ou algum papel aí que dá um pouco de dificuldade, tá vendo? Da gente ver com definição quem está atrás. A gente consegue enxergar um pouco da pessoa, mas não consegue ter definição. Esse terceiro aqui colocou um, sei lá, um papel cartão aqui, ou um pedaço de papelão, alguma coisa na frente do rosto, e a gente não consegue ver nada, né? Então esse primeiro caso, a gente chama esse primeiro aqui, né? A gente chama de material aqui transparente, de objeto transparente. O que é um objeto transparente? Olha aqui embaixo, pessoal. O objeto transparente é aquele que deixa passar a luz por ele, tá vendo? E a luz passa e continua, olha lá, se propagando. Depois que ela passa,
né? Então a luz veio, passou pelo material e ela sai do material, ó, na mesma direção que ela entrou, tá vendo? Raios paralelos de luz saem paralelos também, tá vendo? É como se não houvesse desvio. Na verdade, dentro dele há um desvio, né? Mas no final tudo acontece como se a luz tivesse passado reto pelo material, né? Então a gente chama esses materiais de transparentes, né? A grande característica aí que a gente vai ter é de conseguir então chegar no nosso olho, ó, tá vendo? Os raios da mesma forma que eles saíram do objeto, e isso dá nitidez para a imagem. Então quando chega lá no fundo do olho, vai formar a imagem do objeto que eu estou enxergando, eu vou conseguir enxergar com nitidez, como se não existisse nada aqui. Então um vidro, né, bem limpinho, a superfície de uma piscina, por exemplo, quando a água está bem paradinha, né, pode ser exemplos aí de objetos transparentes, tudo bem? Essa letra A aqui, esse primeiro, transparente. Esse segundo aqui da menininha aqui, a gente chama de objeto translúcido. O translúcido ele é o meio termo. Vejam que a gente tem a luz entrando numa superfície translúcida, e aí aqui, por causa, né, de imperfeições na superfície e tal, quando a luz sair, ela pode sair, tá vendo? A luz consegue passar pelo objeto, mas quando ela passa, ela muda de direção os raios. Isso daqui tira a definição da imagem. E aí é por isso que a gente não consegue olhar e enxergar com definição o rosto da menina ali. Tá vendo? Porque a luz passa e perde aqui, ó, ela perde a definição quando ela muda a direção dos raios. Tudo bem? Já o terceiro caso, a luz chega e é absorvida. Parte dela é refletida, parte dela é absorvida e ela não consegue passar pelo material para chegar no olho do observador. Então, quando a luz não consegue passar, a pessoa não vai ver nada, né? Acabei de afirmar para vocês que a gente só vê luz. Então, se a luz não chega no olho, a gente não vê nada, né? Então, se a gente está vendo só o papel aqui, é porque só a luz que veio aqui por trás do papel bateu nele, né? E chegou no olho do observador. Então, só o papel consegue ser visto. Agora, quem está aqui atrás do papel não consegue, né? A luz não consegue ultrapassar esse papel. É o exemplo de uma parede, por exemplo, né? A maioria das coisas, né? A grande maioria dos objetos são objetos assim. A gente chama de objetos opacos. Tudo bem? Então, o primeiro caso, objeto transparente. Segundo caso, objeto translúcido. E terceiro caso, objeto opaco. Bom, eu queria mostrar para vocês, é bem legal isso daí, e às vezes aparecem esses nomes, né? Fala um cartão opaco, né? Está na frente de um objeto, então a gente vai falar, então a luz não vai conseguir passar. Você vai falar um meio transparente, o que é um meio transparente? Onde a luz consegue passar sem problemas, né? Bem legal a gente conversar sobre isso daí. Agora vamos, então, dar uma olhadinha nessa ideia aqui, que é uma das mais importantes dessa aula. A ideia da velocidade da luz, né? Por muito tempo, as pessoas imaginaram que a luz era instantânea, né? Era muito difícil pensar que a luz tinha uma velocidade. Né? Por que as pessoas achavam que a luz era instantânea? Porque nas tentativas de medições que fizeram, né, há muito tempo, aí, tentam fazer, né, o próprio Galileu tentou fazer medições aí, e antes dele e outras pessoas, né, era muito complicado de fazer uma medição, porque a luz realmente é muito rápida. E toda vez que se tentava fazer essa medição, parecia que não tinha, a luz não levava tempo para se movimentar. Né? Então, eles imaginavam que ela era instantânea. Né? Só depois de muito, né, testar, experimentações e tal, né, é que se conseguiu confirmar aí que a luz, na verdade, tem uma velocidade, assim como todas as outras coisas. Né? Consequência disso, para que a gente possa ver objetos, a luz tem que levar um tempo para sair do objeto que a gente está observando e chegar no nosso olho. Tá? Ela não é instantânea. Ela leva um tempo para sair do objeto e chegar no nosso olho. Só que tem uma coisa, né? Como ela é muito rápida, né? É a coisa mais rápida que se tem notícia no universo, né? Se a gente diz que numa estrada o limite de velocidade é 60, 80 km por hora, 100 km por hora, né?
em todo o universo, a gente pode dizer que o limite de velocidade é essa velocidade da luz aqui, que a gente já vai conversar. Né? Então, como ela é muito rápida, tem algumas consequências. Então, eu vou olhar para um objeto e só vou ver esse objeto na hora que a luz chegar no meu olho. Então, assim, uma parede, uma pessoa, né, alguma coisa que está próxima, lógico que por ser tão rápida, né, parece que é instantâneo. Eu não vou me preocupar com esse tempo. Só que para grandes distâncias, imagine então, por exemplo, no nosso Sol, né? A luz saindo do nosso Sol e chegando até o nosso planeta. Né? Quando eu olho para o Sol, eu vejo aquela luz, né, que saiu de lá do Sol e viajou pelo espaço até chegar no meu olho. Né? Só que nessa situação, pelo fato da distância ser muito grande, então eu preciso considerar que a luz não é instantânea. Né? Então, por exemplo, a luz do Sol ela leva cerca de 8 minutos para chegar até o meu olho. Ela sai de lá e leva cerca de 8 minutos para chegar até o meu olho. Isso tem uma consequência, porque se acontecer alguma coisa lá no Sol, né, que eu puder observar daqui, né, uma tempestade solar, alguma coisa que está acontecendo lá e eu quero observar aqui, eu só vou ver o que aconteceu aqui depois de 8 minutos, porque é o tempo que a luz vai levar para sair de lá e chegar no meu olho. Né? Então, a luz, por exemplo, de uma explosão solar, né, ela vai levar 8 minutos para chegar no meu olho aqui, na Terra. Né? E quando ela chegar aqui, pode estar acontecendo outra coisa lá. Isso acontece não só com o nosso Sol, né, com tudo que emite luz. Então, imagine coisas, né, que emitem luz que estão muito mais distantes do que o nosso Sol. Né? As outras estrelas, por exemplo, da nossa galáxia, ou fora da nossa galáxia. Então, a gente tem grandes distâncias aí, né? E a luz ela pode levar milhares de anos, né, até milhões de anos, para chegar até aqui, né, dependendo das distâncias. E aí a gente vai estar vendo, na verdade, o passado das coisas, né? As coisas que aconteceram há milhões de anos. Uma estrela, né, poderia não existir mais e está chegando agora no meu olho. A luz dela está chegando agora no meu olho. Né? Mas isso é só uma conversa. Né? Agora vamos para o que interessa aqui. Deixei um espacinho aqui para a gente conversar sobre a velocidade da luz. Vamos dar uma olhadinha? Nosso Sol, vou colocar aqui, desenhar, travando um pouquinho, pegar isso. Então, vou fazer um desenho aqui. Nossa, tá muito ruim. Gente, ó, imagina que esse aqui é o nosso Sol, tá bom? Então ele manda a luz para a gente, tá? A luz. Bem? E essa luz ela vem no espaço, numa região onde não tem nada que atrapalhe o movimento dela. Ela consegue atingir a sua velocidade máxima aqui, que é, vou chamar de c, né? A gente costuma usar esse czinho aí constante de velocidade da luz, c, que é de aproximadamente 299.792 mil quilômetros por segundo. Eu vou colocar uma aproximação melhor aqui, ó. Ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Veja como é rápida a luz, pessoal. Cerca de 300 mil quilômetros a cada segundo. A luz anda desse jeito aí. Se a gente colocar em metros, fica mais assustador ainda. Vai aparecer mais 3 zeros aqui, 300 milhões de metros a cada segundo. Isso pode ser escrito, então, em notação científica. Olha, 3 vezes 10, ó, 3, 4, 5, 3, 10 a quinta quilômetros por segundo. Ou posso escrever também em metros por segundo, no sistema internacional, 3, 10 a oitava metros por segundo, tá bom? Então, em alguns exercícios vai aparecer em quilômetros por segundo, e outros em metros por segundo. De qualquer forma, um número muito grande, então costuma ser escrito em notação científica. Essa é a velocidade da luz no vácuo, né? Numa região onde não tem nada que atrapalhe o movimento dela. Imagine que ela chegou agora aqui na nossa atmosfera, ó, que é a nossa atmosfera, tudo bem? Quando ela chega aqui, ela vai, normalmente ela sofre aqui uma refraçãozinha e começa a perder velocidade aqui.
Mas como a perda é muito pequena e o nosso estudo é bem simplificado, nós vamos considerar ainda aqui dentro da nossa atmosfera que a velocidade da luz ainda é a mesma. Vamos considerar aqui 3/10 ainda metros por segundo. Bom, mesma velocidade, uns 300 mil quilômetros por segundo e tal. Então continua sendo c. Agora, quando ela começa a entrar em meios mais densos, então, por exemplo, ela vai chegar aqui no chão e vai entrar dentro de um recipiente com água, por exemplo, aqui. Aí a gente já não pode mais considerar que essa luz tem essa velocidade, tá bom? Aí ela vai diminuir e a gente vai ter valores em exercícios aí, né, menores do que essa velocidade máxima da luz. Mas interessa muito para a gente, nessas primeiras aulas, essa velocidade máxima da luz aqui, tá bom? Que a gente chama de constante c. Então ela é a velocidade limite em todo o universo, né? Tudo deve viajar com velocidades menores do que a luz, né? Depois a gente pode conversar sobre algumas comprovações, o porquê disso, tá, gente? Senão vai ficar muito grande nossa aula aí. Mas vamos aceitar isso, então, como sendo a constante de velocidade da luz aqui, a velocidade máxima, né? E, para finalizar, então, né, depois dessa ideia aí da velocidade da luz, eu queria também falar sobre uma grandeza física que está relacionada, né, diretamente relacionada com essa velocidade da luz, que é o chamado ano-luz, que é o assunto dessa aula aí que a gente vai fazer exercício. Então, o nosso exercício dessa aula está bem curtinho, só falando sobre esse tema aqui, o ano-luz. Tá? E o que eu queria falar para vocês sobre o ano-luz? O ano-luz é uma grandeza física, é uma unidade de medida de uma grandeza física que a gente já conhece muito bem, que é a grandeza distância, né? Então, a gente já falou muito sobre distância, né? Só que a gente media em metros, em centímetros, né? Agora, imagina uma grande distância, né, entre estrelas, ou entre uma estrela e o nosso planeta aqui. Então, para grandes distâncias, as unidades metro, quilômetro, são muito difíceis de se trabalhar, porque a gente precisaria usar os números em notação científica, né? Ficaria complicado, números muito grandes. Então a gente usa essa unidade aí de medida de distância, que é o ano-luz. Né? O que vem a ser o ano-luz? O ano-luz equivale, né, à distância que a luz percorre em um ano terrestre. Tá? Então, nos 365 dias aí, né, a luz vai ficar andando a 300 mil quilômetros a cada segundo. Imagina a grande distância que ela consegue andar. Está aqui, está calculada aqui. Tá vendo? Essa distância aqui é um ano-luz. Olha aqui como é grande isso daí. Né? Então, esse numerão aqui de quilômetros é a distância que a luz consegue percorrer em um ano. Tá vendo? E isso é um ano-luz. Então, se eu falar assim, tem uma estrela que está a um ano-luz da gente. Né? O Sol, por exemplo, está a cerca de 8 minutos-luz da gente. 8 minutos-luz, não um ano, 8 minutos. Né? Algumas estrelas, a estrela mais próxima da gente depois do Sol, né? A Alfa do Centauro, ela está a cerca de 4 anos-luz, 4 ponto alguma coisa, 4,2, se eu não me engano, anos-luz da gente. Né? Então, a luz leva mais de 4 anos terrestres para sair da estrela e chegar até o nosso planeta. Tá? Então, imagina, né, andando nessa velocidade enorme que ela anda, em 4 anos, qual que é essa distância? A gente começa a perceber, né, as grandes distâncias no espaço. Isso é a estrela mais próxima depois do Sol, né? Vizinha. Imaginem as outras estrelas. Né? Para vocês terem uma ideia, só a nossa Via Láctea ela tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Para a gente ir de uma borda até a outra, a gente está numa bordinha dela, para chegar na outra borda aqui, precisaria andar 100 mil anos à velocidade da luz, que é uma velocidade que ninguém chega. Né? Se eu pudesse chegar na velocidade da luz, ainda assim teria que viajar por 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Só a nossa galáxia, que é uma de milhões de galáxias conhecidas. Né? É bem interessante a gente pensar nisso, essa grandeza, então,
unidade de medida ano-luz, ela dá condições, vocês percebem? Da gente enxergar as grandes distâncias, né? Comparar, fazer comparações e perceber essas grandes distâncias. Isso é muito legal, tá? E a astronomia, ela depende, então, dessas grandezas, né? Do ano-luz e de outras aí, algumas outras grandezas que permitem que a gente trabalhe com grandes distâncias. Bem? Mas eu queria, então, nessa aula, né, nós vamos fazer um exemplo aí, né? Vocês vão resolver também um exercício muito parecido e de exercício tem muito pouco para essa aula, né? Era mais a teoria mesmo, essa conversa mais longa, né? Mas olha, o exercício, ele está falando o seguinte, ó, sabendo-se que um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, né? Calcular em quilômetros a distância percorrida pela luz em 2 anos e meio, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma estrela, alguma coisa a uma distância de 2,5 anos-luz da Terra, né, significa, então, que a luz vai ter que percorrer esses 2,5 anos aí até chegar aqui. Né? E qual é essa distância, então? Né, 2,5 anos-luz. Então, para poder fazer isso daí, eu queria só mostrar para vocês uma conta aqui. Vamos fazer uma continha do ano-luz. E depois, lógico, né, que se a gente sabe quanto que é um ano-luz, tá aqui, né? Na tela anterior aqui, ó, né? Um ano-luz é isso aqui, ó. Vamos diminuir aqui, escrevendo a anotação, ó. 3, 6, 9, 12. É 9,46 ou 9,4 aproximadamente aqui, ó. 10 a 12 quilômetros, né? Isso é o ano-luz, tá? Mas vamos fazer a continha aqui. Então, ó. Vamos pensar aqui, como é que eu faria essa conta para descobrir essa grande distância? Eu posso usar uma regrinha de 3 simples. Né? Posso pensar assim, ó, em distância e em tempo. Né? Posso pensar assim, ó, um ano-luz vamos pensar assim, ó, a luz ela anda 300 mil quilômetros em um segundo. Aqui no nosso tempo, então, se eu colocar 300 mil quilômetros aqui, então o tempo correspondente é um segundo. Na verdade é 299 aqui uns quebradinhos, tá? 299, 782, 400 e alguma coisa. Mas olha, 300 mil quilômetros em um segundo. Mas eu quero saber que distância que ela anda em um ano. Aqui teria que ser um ano. Mas eu não posso colocar um ano embaixo de um segundo, né? Se eu coloquei um segundo aqui, aqui embaixo tem que ser segundos também. Então eu vou precisar colocar um ano aqui embaixo, mas só que em segundos. Como é que eu faço isso? Bom, um ano tem 365 dias. Cada um desses 365 dias tem 24 horas. Cada uma dessas 24 horas tem 60 minutos. Cada um desses 60 minutos tem 60 segundos. Né? Se eu fizer, olha, agora eu só precisaria fazer em x, porque isso daqui é a quantidade de tempo, ó, tá vendo? Se eu fizer 365 vezes 24, vezes 60, vezes 60, eu tenho aqui a quantidade de segundos contidos em um ano. Tá vendo aqui, ó? Que vai dar para mim a quantidade de segundos que eu tenho em um ano. Então, se a luz anda 300 mil quilômetros em um segundo, quanto que ela vai andar nesse tanto de segundos aqui que tem em um ano? Quer dizer, eu saber a distância que ela anda em um ano. Né? E eu faço em x, então ó, 1 vezes x é x, e essa multiplicação aqui, que vai dar um número bem grande, vezes esse 300 mil, né, vai dar aquele número da página anterior. Na verdade, aqui, quando ele calculou, né, aqui, com esses quebradinhos aqui, ele usou a velocidade da luz com maior definição. Aí eu estou aproximando para 300 mil. Né? Mas vai dar muito próximo daquilo lá. A gente pode se escrever em notação, a gente vai estar simplificando mesmo, né? Então, mais ou menos 9,46, 10 a 12 quilômetros
ou 10 a 15 metros. Se eu quiser deixar em metros, eu aumento mais 3 ali no expoente, né? Então essa seria a distância de 1 ano-luz. Isso aqui é 1 ano-luz. 1 ano-luz, né? Então, 1 ano-luz tem toda essa distância aqui. Se eu falar, a estrela está a 1 ano-luz, então ela está a essa distância, né? Mas então 2,5 ano-luz é quanto? Como é que eu faria a continha? Lógico que se eu já fiz toda essa conta, já sei o 1, para saber 2,5 é só fazer isso aqui vezes 2,5. Né? Vocês percebem? Nesse exercício eu poderia fazer isso, porque eu já calculei aqui. Eu gostaria que vocês, quando fossem fazer a continha no de vocês, fizessem a partir da regrinha de 3, tá? Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pensar do mesmo jeito. 300 mil quilômetros é a distância percorrida a cada 1 segundo. Então, quantos quilômetros seriam percorridos? E aqui vocês iriam pensar nessa mesma coisa, só que isso aqui é 1 ano, né? Só que vocês vão querer 2,5 anos. Então seria aqui, ó, vezes 2,5. Tá vendo? Perceberam? E aí eu faço toda essa conta, então faço toda essa conta vezes os 300 mil, e aí eu determino esse valor vezes 2,5, né? Não seria isso, seria isso aí vezes 2,5, que vai dar um outro valor, né? Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso daí. Fazer a continha aí para descobrir. 2,5 vezes 9,46. Então a potência nem precisa fazer, tá? 23,65. Então, nesse caso aí, olha, 23,65, 10 a 12 quilômetros. Lógico que a gente gosta de escrever em notação, então precisaria arrumar essa vírgula. Eu posso diminuir uma casa na vírgula aqui, ó, aí eu aumento mais uma lá. Ficaria 2,365, 10 a 13 quilômetros. Bom, então vejam aí a grande distância, né, que a luz vai percorrer. Ó. Então sabemos que o ano-luz, né, vocês que a luz percorre em 1 ano, calcular em quilômetros, a distância percorrida pela luz em 2 anos e meio. Essa distância aqui, pessoal, tá vendo? Então, em 1 ano ela percorre isso, em 2 anos e meio ela percorre isso, né, que é 2 vezes e meia isso aqui. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Falei muito nessa aula, prometo para vocês que nas próximas eu vou ser mais objetivo, tá? Vou falar menos, aí vai ser mais curtinho. Bom? Então, muito obrigado pela atenção aí e até a próxima. Gente, por favor, façam as atividades da aula. Bom? Até a próxima.